Bom, vamos agora falar da segunda revolta nativista importante. Nós falamos no vídeo anterior da revolta dos Beckman lá no estado do Maranhão. Lembra, é estado do Maranhão, naquele momento não é província, ou desculpa, capitania do Maranhão, né? É o estado do Maranhão porque era um estado separado do Brasil. Então tinha estado do Maranhão, estado do Brasil. Agora a gente vem para o estado do Brasil, mais especificamente para uma capitania que se chamava Capitania do Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Então era uma única capitania que incluía praticamente quase toda a região que hoje a gente chama de Sudeste. Nós estamos no comecinho do século XVIII, na primeira década. Tá? Nessa primeira década, o ouro tinha acabado de ser oficialmente descoberto. Né? Aqueles paulistas, os bandeirantes que descobriram os primeiros veios de ouro aqui na comarca do Rio das Velhas, eles ainda tinham uma esperança. Qual que era a expectativa desses paulistas? De que eles, por terem sido os responsáveis por encontrar o ouro, tivessem prioridade para explorar esse ouro. Tá? Aliás, essa foi uma promessa que o governo havia feito a eles. Quando a Intendência das Minas, já no iniciozinho do século XVIII, ela implementa um sistema de distribuição de lotes para exploração do ouro, tá? Aqueles lotes que a gente chamou na semana passada de datas. O critério principal utilizado para a distribuição desses lotes era a quantidade de escravos que o candidato tinha. A gente sabe que os bandeirantes, por uma questão cultural, por uma questão social, eles, via de regra, não tinham escravos. Tá? Então, à medida em que vão chegando os exploradores, os mineradores, a futura elite do ouro, né, com seus plantéis de escravos gigantescos, 50, 100, 200, 300 escravos, os paulistas vão perdendo o acesso às regiões mineradoras e vão ficando, obviamente, revoltadíssimos. Tá? Então, há uma animosidade, uma tensão muito agressiva na região das Minas, logo no comecinho, entre os primeiros grupos que chegaram, que são os paulistas, e os grupos seguintes, que os paulistas chamam de forasteiros. Tá? Então, aí inclusive surge a denominação emboabas. O que é a palavra emboaba? Existem duas versões. Numa versão, emboaba vem da junção de duas palavras em tupi, que significa aqueles que têm patas com plumas ou patas peludas. Era uma referência possível que os bandeirantes faziam ao hábito, né, dos forasteiros usarem botas para andar no mato, em contraposição a eles, que andavam igual índio, andavam descalços. Uma outra possibilidade, né, é que a palavra emboaba venha de uma outra palavra em tupi que quer dizer agressivo, tá? Violento. Então fica essa dúvida, qualquer um dos dois pode cair no vestibular. O mais provável, né, o que aparece mais nos livros de ensino médio, é essa versão de emboaba como aquele que usa bota, né, a pata peluda, uma referência a uma ave, né, que os guaranis chamavam. Bom, uma outra coisa está acontecendo, porque quando a notícia de que existe ouro nisso que vai ser chamado de Minas Gerais chega ao litoral, o afluxo de pessoas vindo para Minas não são só os ricos futuros mineradores com seus 100, 200 escravos. Vem uma quantidade enorme de homens livres pobres, né? O que é chamado na historiografia brasileira já de desclassificados do ouro. Esse volume enorme de pessoas chegando vai fazer com que haja uma explosão demográfica. Então, vários povoados, várias vilas vão surgindo do nada e muito rápido. Acontece que Minas Gerais se comparado com as outras vilas brasileiras que eram todas no litoral, Minas Gerais é uma região onde as vilas elas estão distantes do litoral, cercadas por serras, portanto de difícil acesso, o que significa que alimentos que vêm do litoral não chegam na velocidade em que precisam, no volume que precisam. Então, nos primeiros anos da colonização da região de Minas,
há permanentemente o fantasma da fome. Tá? Então, falta alimento, o mercador, o comerciante que tem alimento, inflaciona os preços, essa inflação é natural, inclusive, pela quantidade de ouro circulando. Essa crise de fome gera já um clima de revolta, e esse clima de revolta pela fome encontra com o ódio entre bandeirantes paulistas e os forasteiros, né, ditos emboabas, e isso leva a um grande conflito, a uma grande guerra, que vai durar quase 3 anos. Ela começa ainda em 1707, alguns livros falam em 1708, mas em 1707 já começam os primeiros conflitos, e eles se estendem até 1709. Então os dois lados criam exércitos, o lado dos forasteiros, dos emboabas, que querem impor aquilo que foi determinado pela coroa portuguesa. De outro lado, os bandeirantes, que veem nos forasteiros pessoas que chegam para tomar as riquezas deles e montam um exército. Então os bandeirantes, eles são liderados principalmente pelo Borba Gato, tá? E eles começam o Borba Gato, ele lidera essa ofensiva contra esses grupos que estão vindo de fora. Bom, depois de 2 anos e tanto de guerra, os emboabas vencem a guerra. Tá? Aqui no vídeo a gente não vai entrar em detalhes, vocês não precisam se preocupar com detalhes desse conflito, esses detalhes não são cobrados nos vestibulares. Tem um episódio que acontece ali perto de São João del Rei, chamado Capão da Traição, tá? Em que, depois de uma série de escaramuças, os bandeirantes eles estão cercados pelos emboabas. O líder dos emboabas fala: olha, se vocês se renderem agora, nós vamos deixar por isso mesmo, não haverá retaliações. Os caras se rendem e são todos mortos. Então esse é um episódio que costuma ser citado em vestibulares, mas é o único. Tá? Fato é que, depois de quase 3 anos de conflitos, tá, a Guerra dos Emboabas se encerra com a vitória dos emboabas, ou seja, daqueles que lutavam a favor do governo. Tá? Os bandeirantes, eles são afugentados, então essa vai ser a primeira consequência da Guerra dos Emboabas. Tá? Aqueles que haviam descoberto o ouro agora vão se interiorizar ainda mais, vão penetrar ainda mais no território brasileiro e vão para onde? Eles vão vir aqui para o Triângulo Mineiro, eles vão lá para Goiás e para Mato Grosso. Fazer o quê? Procurar mais ouro. Tá? Essas expedições para o interior, elas vão se tornar ainda mais intensas na segunda metade do século XVIII, estimuladas pelo governo português. A gente vai falar disso quando a gente falar de Marquês de Pombal lá na frente, ainda hoje. Bom, a segunda consequência da Guerra dos Emboabas é que o governo ele começa a entender que a região de Minas Gerais é uma região que tem um contexto muito explosivo. E mais do que isso, por estar isolada geograficamente, é muito difícil manter a presença do Estado de forma eficiente quando o governo está lá no litoral, isolado do contexto violento pela Serra do Caparal, a Serra do Mar, etc. Tá? Então, a segunda consequência da Guerra dos Emboabas é a separação de Minas e São Paulo em relação ao Rio de Janeiro. Então passa aquilo que era uma única capitania, lá no começo do século, agora em 1709, quando termina o conflito, se tornam 2 diferentes capitanias. A capitania do Rio de Janeiro, que fica lá no Rio de Janeiro, no litoral, e do lado de cá das serras, uma outra capitania chamada Capitania de São Paulo e de Minas Gerais. Ok? Bom, sobre a Guerra dos Emboabas, vocês podem ver que não é muita coisa que pode cair no vestibular, é pouca coisa, mas vocês têm que saber essas poucas coisas, porque esse é um episódio que aparece com muita frequência nos vestibulares. Tudo bem? No próximo vídeo nós vamos subir lá para Pernambuco para ver um outro conflito, uma outra revolta ativista importantíssima. Espero vocês lá.